Glória a Deus. Vamos entoar o hino número 310 dos nossos hinários. Jesus é o Redentor que veio nos salvar do mundo de horror, das ondas deste mar. A todo o que crer, vitória lhe dará. Também real poder, que gozo lhe trará. Que gozo, que alegria. Por isso é que eu também perguntei aos irmãos se vocês estavam animados, estavam alegres. Então vamos demonstrar isso. Realmente estamos alegres na presença de Deus. Vamos demonstrar isso perante Ele. Avante nós vamos. E é este que este hino diz. E vamos reparar nesta última estrofe. Eis que virá Jesus. Aleluia. A fim de quem? De me levar. De levar quem? De nos levar. Glória a Deus por isso. A desfrutar em luz o seu amor sem par. Nós já podemos desfrutar disto. Mas agora imaginem a dimensão quando for lá com Jesus. Amém. Se já existe uma dimensão enorme aqui, imaginem, que é difícil de imaginar, digo já. É difícil, é difícil. Tudo que a gente possa imaginar é muito superior. Abraão, Isaque e Jó, ali no céu verei. E ao lado de Jacó, com ele descerei. Isto diz-nos o quê? Que nós somos participantes junto com Cristo, junto com Deus. Então, vamos cantar isto, com esta alegria que estamos a cantar. E vamos dar glórias a Deus. Porque isto só é possível por Ele. Por Ele. Eis que virá Jesus. Sentados. Vamos ouvir o pensamento da palavra de Deus e depois pela irmã Raquel e depois ela irá orar ao Senhor. Depois peço também, depois dela orar, que também um irmão ou uma irmã da congregação também possa orar. Não sei se os irmãos têm alguns assuntos para nós orarmos, para dar graças a Deus. Amém. Temos sempre, não é? Eu sei. Temos sempre. Nenhum pedido em especial dos irmãos para orarmos? Ok.
uma irmã, ok? Dois braços levantados, ok? Vamos orar por esses braços levantados e vamos orar pela obra de Deus neste norte, nesta nação no geral. Os irmãos sabem dos assuntos que temos vindo a orar nos cultos de oração e tudo. Os irmãos já sabem, por toda a obra de Deus, pelos enfermos também, aqueles que estão a necessitar da intervenção de Deus. E depois, se os irmãos também, algum assunto que queiram também expor e se lembrem, também que possamos orar. Então, depois de nós termos este momento, ouvimos o pensamento, de orarmos, depois vai um grupo de louvor, então, para que subisse e pudermos continuar esta festa. Aleluia! Continuar esta festa e depois ouvirmos a palavra que Ele tem para nós. Vamos desejar isto. O que é que tu tens para mim, Senhor, nesta tarde? Eu quero que tu fales comigo. Eu quero que tu ouças, que eu quero ouvir a tua voz. Fala comigo, que eu preciso. Amém. Paz do Senhor a todos. Amém. Eu pedi que pudessem abrir as Bíblias em Êxodo, no capítulo 1, versículo 8. Êxodo 1, 8. E este texto que nós vamos ler é só um pequeno pensamento, mas está na altura em que o povo está no Egito, não é? Em que começam a ser escravos, e o povo de Israel começa a ser escravo, e nesta altura nós vamos ler e vamos focar no exemplo em duas mulheres que normalmente não são muito faladas, não são muito conhecidas, mas eu queria que nós pensássemos um bocadinho no papel que elas tiveram. Então eu vou ler a começar no versículo 8. Subiu então ao trono do Egito um novo rei que não sabia nada a respeito de José. E esse rei disse ao seu povo: reparem que o povo de Israel é já muito numeroso e bastante mais poderoso do que nós. Temos de usar qualquer estratagema para impedir que eles continuem a aumentar, porque se houver uma guerra, são capazes de se aliar aos nossos inimigos para combaterem contra nós e deixarem depois este país. Então os egípcios puseram capatazes a dirigir os israelitas para os oprimirem com trabalhos pesados. Obrigaram-nos a construir as cidades de Pitom e Ramsés, que o faraó usava para armazenar as suas provisões. Mas quanto mais os egípcios os oprimiam, mais os israelitas se multiplicavam e mais se expandiam. Por isso, os egípcios começaram a ter horror dos israelitas e escravizavam-nos cruelmente, tornando-lhes a vida muito amargurada com trabalhos pesados, no barro, nos tijolos e em toda a espécie de trabalhos do campo. Todas estas tarefas lhes eram impostas com crueldade. Além disso, o rei chamou as parteiras hebreias, cujos nomes eram Sifra e Puá, e disse-lhes: quando ajudarem as hebreias a dar à luz, prestem atenção. Se for menino, matem-o. Se for menina, deixem-na viver. Porém, as parteiras, obedientes a Deus, não cumpriram as ordens do rei do Egito e deixaram viver os meninos. Vamos ler até aqui. Então, nesta passagem, nós podemos ver que estas duas mulheres, elas tinham uma função muito específica, não é? Nós estamos a falar do trabalho delas. E o trabalho delas era ajudarem a dar vida, não é? E o que o faraó lhes está a pedir é exatamente o contrário, é que elas possam trazer morte. E quando estava a ler esta passagem, até temos estado a estudar isto na classe da escola dominical, mas eu acho que é uma reflexão mesmo muito importante para todos nós. Quando nós estamos a pensar nisto, não é? Deus deu-nos um propósito, não é? Porque se nós acreditarmos o nosso trabalho, tudo aquilo que nós fazemos, se nós somos guiados por Deus, então Deus tem um propósito para aquilo que nós fazemos em todos os lugares. E aquilo que Deus lhes tinha incumbido era de ajudarem a trazer vida. Aquilo que o faraó lhes estava a pedir era que pudessem trazer a morte. Então elas estavam a ser confrontadas com uma questão de a quem é que elas iam dever obediência, não é? Elas iam dever obediência a Deus ou elas iam dever obediência àquilo que o faraó lhes estava a mandar. E muitas vezes nós somos colocados em situações assim na nossa vida, ou não? Sim. Somos, não é? Muitas vezes nós somos colocados em situações em que nós precisamos de escolher. Então, quem é que vai ser a autoridade na minha vida? É Deus? Eu vou fazer aquilo para que Deus me criou? Vou cumprir o propósito de Deus para a minha vida? Porque todos nós temos um propósito. Amém? Amém? Deus tem um propósito para a vida de todas as pessoas que aqui estão. Quer nós já conheçamos Jesus, quer nós ainda não o conheçamos. Uma coisa nós podemos ter a certeza é que Deus tem um propósito para a nossa vida. E esse propósito é muito melhor do que aquilo que nós podemos sequer imaginar. Então, aquilo que estas mulheres estão a ser colocadas é perante uma opção. Elas ou vão cumprir este propósito de Deus, ou vão fazer o contrário, vão seguir pelo caminho contrário. E elas tomaram uma decisão, né? Elas tomaram a decisão se calhar mais difícil, que foi ir contra aquilo que era visível, porque o poder de Faraó
era visível, não é? De certeza que elas sabiam o que é que acontecia às pessoas que lhes obedeciam. Mas há uma coisa que pesou mais no coração delas, porque elas conheciam Deus. Amém. Amém? Então, se elas conheciam a Deus, elas foram tementes a Deus, elas seguiram, elas não decidiram isso. E é verdade, o fim delas não foi assim tão mau. Nós vemos nos versículos a seguir, no versículo 20, e Deus recompensou as parteiras e o povo continuou a multiplicar-se e a tornar-se cada vez mais forte. Então, nós vemos que sim, há um resultado bom. Claro que há um resultado bom, porque se Deus diz, é para bem. Amém? E sim, foi um resultado bom para o povo, continuou a crescer, continuaram a nascer mais crianças, não é? Mais bebês rapazes, mas também vemos que há uma recompensa positiva para a vida delas. Nós vemos que a família delas aumentou. E isto podia não ter acontecido, não é? Este exemplo correu bem, mas há exemplos em que a obediência a Deus nem sempre traz bênçãos imediatas. Mas há uma certeza que nós podemos ter, mesmo que a alegria não seja imediata, ela é eterna. Aquilo que Deus nos promete não é que vai ser sempre tudo fácil e que vai sempre correr tudo bem. Mas se nós seguirmos a vontade dele, então nós temos a certeza que nós vamos ter esta alegria que nós temos estado a falar desde o início deste culto. E é bom quando nós podemos estar alegres na casa de Deus. Mas esta alegria ela será eterna. Agora nós precisamos de perceber que para que isso aconteça, a nossa obediência também precisa de ser consistente. Que nós possamos tomar a decisão, nas pequenas decisões do dia a dia, quem é que é a autoridade sobre a nossa vida. Mesmo que a consequência imediata não seja assim tão boa, mesmo que nos traga medo. Eu acredito que possa ter trazido medo à vida delas. Não é? Nós vamos desobedecer a Faraó. Pode ter trazido, mas elas conseguiram com Deus, não é? Elas decidiram seguir aquilo que Deus queria. Amém? E temos este exemplo também para as nossas vidas. Bem, vamos então ficar de pé, vamos orar e vou orar depois mais um irmão também possa orar. Pai Santo, obrigada, Senhor. Obrigada pelo teu amor tão grande por cada um de nós. Obrigada porque nós podemos conhecer, Senhor. Obrigada por esta alegria, Senhor, que traz à nossa vida. Obrigada por a certeza, Senhor, que contigo nós estamos bem, Senhor. Que és tu és aquele que podemos confiar, Senhor. Tu és aquele que dirige as nossas vidas, Senhor. Pai, obrigada pela tua palavra, Senhor. Obrigada porque nós podemos estar neste lugar, Senhor. Também por tudo aquilo que já temos ouvido, Senhor. Tudo aquilo que vamos ainda ouvir, Senhor. Tudo aquilo que tu vais desafiar também a cada um de nós, Senhor. Pai, que o nosso coração possa estar aberto, Senhor. Que a nossa vida possa estar aberta para aquilo que tu queres falar a cada um de nós. Pai, nesta tarde eu oro por esta congregação, Senhor. Que tu possas abençoar cada irmã, Senhor. Pai, também cada visita, Senhor. Pai, que cada um de nós possa ter o nosso coração aberto para aquilo que tu queres falar, Jesus. Pai, também cada trabalho, Senhor, da tua obra, Senhor, cada missão, Senhor, cada congregação, cada trabalho evangelístico também, Senhor, o Rodolfo, Senhor, também as prisões, também o café convívio, Senhor. Pai, também cada departamento, Senhor, a escola dominical, Senhor, também os jovens, Deus. Senhor, que tu possas dirigir a cada um, Senhor, que tu possas ser Deus, Senhor, em cada trabalho, Senhor, que tem sido feito, Senhor. Tu nos possas usar, Deus. Pai, eu oro também por cada assunto, Senhor, cada irmão que levantou a sua mão, Senhor. Pai, tu conheces cada coração, Senhor, tu conheces aquilo que cada um precisa, Pai. Ajuda-nos somente a confiar em Ti, Senhor. Ajuda-nos a depender de Ti, Senhor. A confiar que a Tua vontade, Senhor, ela é a melhor, Senhor. Pai, se há alguma coisa que nós precisamos de entregar nas Tuas mãos, Senhor, que nós o possamos fazer, Senhor. Que nós possamos parar, Senhor, de tentar resolver os assuntos também por nós, Pai. Nós possamos entregar tudo nas Tuas mãos e confiar que Tu és aquele que pode operar, Jesus. Pai, dirige todas as coisas, no nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Fala com tuas palavras, fala com tuas palavras. Adore-o e ganhe aleluia. Eu
Aleluia. Toda a terra está cheia, Senhor. Hosana, Hosana. Aleluia. Hosana, Pai. Aleluia. Os irmãos podem tomar os vossos lugares. Amém. A paz do Senhor. Para quem ainda não tive a oportunidade de cumprimentar, é muita gente, entretanto vai chegando outras pessoas. Mas é um prazer estar aqui convosco a partilhar a palavra do Senhor. Amém. E sem mais delongas, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de São Mateus, no capítulo 13. São Mateus, no capítulo 13, a principiar no versículo 44. São Mateus, capítulo 13, 44. São Mateus, capítulo 13, versículo 44. A principiar, diz assim: O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo achado, escondeu. E transbordante de alegria vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. E o reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas. E tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui e compra. Até aqui a palavra do Senhor. Obrigado, Pai, por estarmos na Tua presença, Senhor. Pai, esta palavra, Senhor Jesus, nesta tarde possa tocar vidas ao Senhor. Que esta palavra, Senhor Jesus, possa fazer sentido para alguém que esteja aqui esta tarde, Deus. Nós acreditamos no poder da Tua palavra, Pai. Vem fazer grandes coisas esta tarde. Nós acreditamos ao Senhor. Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Sabem, antes de uma breve explicação, eu vou contar uma pequena história de um homem chamado Roy Wettstein, que há muitos anos atrás teve uma experiência muito parecida com esta. Sabem, este homem ia passar na rua com os seus 2 filhos. Não é muito natural nos tempos de hoje ver isto, mas eu ainda sou do tempo. Eu ainda sou do tempo que conseguíamos ver em algumas lojas algumas pedras e rochas ornamentais. Hoje já não se vê assim tanto. Mas este homem, há vários anos atrás, eu mais para a frente vou dizer mais ou menos a data que isto aconteceu, ia com os seus filhos e num determinado local vê um homem com uns cestos de plástico a vender algumas rochas ornamentais. E num dos cestos que os filhos estavam à procura de rochas, porque o pai gostava muito de rochas e pedras, este homem depara-se com uma pedra do tamanho mais ou menos de uma batata. Também vamos ver tamanho de batatas, não é? Hoje em dia já vemos batatas gigantescas. Mas uma batata normal, ok? Talvez caiba assim numa mão, não é? Viu assim uma rocha e dizia por cima uma placa que dizia assim: cada uma $15. Ok? $15 cada pedra. E aquilo estava num cesto que tinha algumas pedras, mas a maior parte dessas pedras eram ágatas. Os irmãos, se forem pesquisar na internet, veem que as ágatas são umas pedras muito bonitas. E esta pedra tinha um aspecto não muito bonito como aquelas ágatas, ok? E este homem pega naquela pedra e pergunta, e diz: é $15. Ah, mas tenho aí tantas ágatas, escolhe uma para ti. Essa eu posso te fazer por $10. Eu não, eu quero mesmo esta. E o homem pagou os $10, saiu daquela loja e não podia estar mais feliz porque
segundo reza a história, ele tinha acabado de comprar a maior safira estrela que se conheceu até 1509. Okay? Já foi há uns bons anos atrás. Okay? Esta safira, da forma como estava, valia 2,5 milhões de dólares. Depois de lapidada, valia cerca de 10 milhões de dólares. Ok? É uma pedra fantástica. É uma pedra fantástica. Sabem, e o que é que eu quero trazer para os irmãos esta tarde? É que muitas vezes passamos a nossa vida à procura das belas ágatas bonitas, aquelas coisas que satisfazem a nossa visão e a nossa alma, e deixamos para trás as safiras que o Senhor colocou na nossa vida. A Raquel falou em escolhas. E nada é por acaso. Nada é por acaso. Sabem, o nosso maior problema é as nossas escolhas. Porque a maior parte das vezes, e eu falo por mim, nós escolhemos o errado. Nós passamos a nossa parte da vida à procura do emprego ideal. Da casa ideal. Procuramos um emprego que nos dê uma estabilidade financeira para os dias de hoje. Ou os dias de ontem, neste caso, porque os dias de hoje estão péssimos. Mas procuramos uma estabilidade financeira que nos permita ter uma vida boa, normal e natural, que não nos permita andar a contar tostões, como eu costumo dizer com a minha esposa. Andamos sempre a contar tostões, é mesmo assim, graças a Deus podemos contar tostões. É sinal que os temos também, ok? Mas nós procuramos a nossa vida toda. Procuramos pelo carro ideal. Quando nós somos mais jovens, procuramos por um descapotável. Um carro de 2 lugares, desportivo, que ande bem e que beba pouco. É impossível. Depois casamos, começamos a ter os filhos. Já procuramos um carro maior. E depois temos sobrinhos e depois não sei o quê. Já procuramos um carro de 7 lugares. Quando vamos a ver, já estamos a procurar um minibus. Andamos sempre à procura, mas... E é isso que nós procuramos para satisfazer as necessidades da nossa vida. Porque é aquilo que nos salta à vista. É aquilo que faz sentido na nossa vida. Quem diz bens materiais, como uma casa, um emprego, talvez procuramos um emprego que a empresa nos dê um telemóvel, porque gastamos muito dinheiro em telecomunicações e um telemóvel vai nos ajudar. Ou até uma empresa que nos possa dar um carro. Pelo menos já não vou fazer tantos quilómetros com a minha lata, digamos assim, com o meu carrito, já não gasto tanto dinheiro em combustível, a empresa é que suporta isso tudo. Ou então, como eu pensei esta semana, às vezes procuramos os empregos ou os trabalhos que, para além de serem bem remunerados, nos possam trazer menos trabalho a nós. E nós saímos de uma empresa que até estamos mais ou menos estável, ok? Temos até, já pertencemos à mobília da casa, como costumamos a dizer, mas vamos sair dali porque na porta ao lado vamos encontrar uma empresa onde vamos trabalhar menos, temos mais condições, ganhamos mais e é muito melhor, tem mais renome, e então nós vamos para ali, pensar que estamos a mudar para melhor. Vamos à procura das safiras e aquela era uma boa pérola que nós tínhamos que o Senhor proporcionou. Mas vamos procurar outras coisas porque é isso que faz sentido na nossa vida. Vamos perder aquele trabalho porque trabalhamos ali bastante e vamos para outro pensando que trabalhamos muito menos, mas vamos acabar por trabalhar ainda mais. E se calhar aquilo que andávamos à procura não é bem aquilo que procurávamos. Também nos leva a pensar, procurar a esposa ideal. Tem que ser assim, tem que ser desta forma, tem que ser aquilo. E nós vamos procurar e não vamos ficar satisfeitos com aquilo que nós procuramos. Porque a única pessoa que preenche aquele buraco na nossa vida é Jesus Cristo. Amém? Andamos sempre à procura das ágatas e as safiras ficam sempre para trás.
Nunca as vemos porque as ágatas saltam-nos logo à vista. Mas quando descobrimos o verdadeiro valor desta safira, independentemente da forma como a vemos, então, que é em bruto, não é? Então, depois, a nossa vida começa a ter um sentido diferente e o nosso coração pula de alegria porque nós acabamos de descobrir aquilo que faz todo o sentido da nossa vida. Agora, passando para a parábola que nós lemos. Sabem, a parábola do tesouro, a primeira que nós lemos, fala-nos de um homem que encontra um tesouro num campo. Esconde-o porque era um tesouro tremendo e ele vende tudo o que tem para comprar aquele terreno para poder ficar com este tesouro. Ok. Vamos pensar um bocadinho como é que eram nos dias de antigamente. Ok? Antigamente havia muitos assaltos, não havia assim casas como nós temos hoje. Eram em tendas, eram agrupamentos e havia muitos assaltos, muitas emboscadas. E então quando alguém possuía algumas coisas de algum valor, escondia-se. Principalmente escondiam debaixo da terra. Colocavam em potes de barro, outros de madeira, escondiam em sítios fora do arraial ou até dentro do arraial, mas era escondido de tal maneira que muitas vezes nem era partilhado com a esposa ou com os filhos a localização desses bens, que era para não haver forma de A ou B se descair e falar a alguém que não devia e então depois haver um saque e roubar aqueles bens das pessoas. Era assim que se fazia antigamente. Escondia-se no meio das florestas, escondia-se em muitos sítios. E este homem, neste terreno, descobre um tesouro naquele terreno. E dizia nos tempos de antigamente que tudo o que era, quando a pessoa adquiria um terreno, tudo o que estava naquele terreno pertencia à pessoa era legítimo, ok? E então este homem descobriu este tesouro que valia muito mais do que aquilo que ele possuía. Era alguma coisa que fazia sentido na vida dele. E ele ia investir tudo. Ele abriu mão de tudo aquilo que possuía. Abriu mão daquilo que lhe fazia sentido na vida. Abriu mão dos seus bens, daquilo que era mais precioso, para buscar algo que ainda era mais precioso que aquilo que ele possuía. Os irmãos entendem? Ele abriu mão de tudo. E quando nós conhecemos Jesus, nós abrimos mão de muita coisa que nós temos, de tudo aquilo que nós podemos pensar ou imaginar. Porque aquilo que Jesus nos dá é muito mais para além daquilo tudo que nós possuímos. Amém? Os irmãos concordam comigo? Amém. Este homem encontrou o tesouro que ia dar sentido à sua vida. Ele descobriu algo muito mais valioso que os seus bens, muito mais valioso do que aquilo que ele alguma vez conheceu. Ele então abriu mão de tudo para adquirir aquilo. Já na parábola da pérola, logo a seguir, que nós lemos no versículo 45 e 46, é muito semelhante, só que de uma forma diferente. Enquanto o primeiro, ele, sem querer, descobriu este tesouro, descobriu este bem, por onde passava, ele descobriu isto, ok? O outro vai à procura, ok? Este segundo que vai atrás destas pérolas preciosas, ele vai à procura. E muitas vezes na nossa vida, como nos primeiros exemplos que eu falei, nós vamos à procura destes bens preciosos. Vamos à procura do telemóvel ideal. Vamos à procura do carro ideal. Não estou a dizer que está mal, ok? Desde que não tome o primeiro lugar na nossa vida. Desde que não tome o primeiro, porque às vezes nós somos escravos dos bens que nós temos. Até do nosso próprio trabalho nós somos escravos. Nós vamos à procura daquele determinado trabalho e esse trabalho toma conta da minha vida. Ok? Eu já passei um bocado por isto. Ok? Em que o trabalho ocupava grande parte da minha vida. Eu conseguia adormecer, sentado, deitado sobre o computador, a fazer coisas para a empresa. Ok? Tomava conta da minha vida. Desde que o carro não tome conta da minha vida. Qualquer coisa que se faça com o carro, o meu carro. Olha, coitadinho do meu carro. Se eu fosse por isso, coitadinho do meu carro. Um dia a minha esposa, tínhamos um carro há pouco tempo, diz-me assim, olha,
eu bati com o carro. Eu bati com o carro. E eu disse, mas aleijaste, está tudo bem, bateste contra alguém? Não, olha, até foi sozinha, foi fazer uma manobra, estraguei o carro. Oh, que se lixe. Carros há muitos, portas há muitos, rodas há muitas, não há problema. Tem uma maçadela, aleijaste? Não aleijei. Então deixa lá isso. Até hoje está assim porque é muito caro aleijar. Mas anda, ok? Mas anda. É secundário. Uma vez a minha esposa, com outro carro que tivemos, ela teve um despiste na estrada e andou lá aos S e tudo e ela bateu contra os raios. E isso preocupou-me. Não foi por causa de uma porta amassada. Isso preocupou-me quando ela despistou-se e disse, mas ali já está tudo bem, olha, estou super nervosa, estou cheio de medo. Mas o carro anda, consegue-se movimentar? Sim, eu não me aleijei, os meninos estão bem, está tudo bem. Então siga, vamos embora. É mesmo assim, funciona. A minha esposa neste aspecto é muito desenrascada também. Uma vez ela ligou-me, amor, olha, a correia do alternador arrebentou. Não tens aí uma meia de vidro? Tenho, então amarra uma meia de vidro. E ela amarrou uma meia de vidro e vamos embora. É assim que funciona. Nesse aspecto a minha esposa é muito desenrascada. Mas o que eu quero dizer com isto é que desde que não é pecado nós podemos ter ou acontecer, mas desde que não tome o primeiro lugar na nossa vida. Até umas simples férias. Há pessoas que vivem para as férias. Trabalham e labutam e fazem horas e sábados e tudo, não é? Para poder ir de férias para aquele tal sítio, porque o avião é caro, porque isto é caro e não sei o que mais, porque quer ter uma semana de descanso. Epá, eu não tenho uma semana de descanso, mas eu digo assim, espetacular, altamente, quem me dera poder também ir. Mas eu depois digo, não, estar com a minha família, é todo o descanso possível que eu quero. Mas se um dia puder ir, eu também vou. Mas isso não ocupa o primeiro lugar na minha vida. Sabem, Jesus faz esta comparação destes tesouros, destas preciosidades, com o reino dos céus. O reino dos céus é semelhante a alguém que encontra um tesouro. É semelhante a alguém que busca uma pérola. Sabem, eu não acredito em coincidências. Não acredito. E às vezes certas coincidências aparecem à minha vida assim de uma forma estranha, esquisita, mas tudo tem um propósito. Portanto, não é coincidência, ok? Tudo tem um propósito. E eu acredito que esta tarde tenhas vindo cá, não por coincidência, mas que precisas de ouvir alguma coisa. Sabem, eu costumo sempre dizer, e costumo sempre orar quando entro num culto ou quando sou eu a orar, para que ninguém saia deste lugar sem ser tocado pelo Espírito Santo. Ou que possa aceitar Jesus como único e suficiente Salvador. Ou que possa ser tocado por nem que seja uma simples palavra, de uma música, daquilo que estamos a pregar, daquilo que estamos a ler. Sabem, eu também sou assistente, também sou ouvinte. Não sou só participante aqui em cima no púlpito. E eu sempre, quando me sento no meu lugar, eu peço sempre a Deus que fale, porque nós precisamos de falar com Ele. E quantas vezes eu, com um lápis ou uma caneta, me encontro a escrever alguma coisa que Deus falou comigo naquele momento. Deus falou comigo naquele momento. E tem que ser assim a cada culto, a cada dia. Independentemente que estejas a passar alguma dificuldade, algum problema, o Senhor quer falar contigo. E o Senhor está a falar contigo, mas é que não tenhas o nome. Não estás aqui por mero acaso. E este homem encontrou este tesouro não por mero acaso. E este homem foi à procura desta pérola e encontrou-a não por mero acaso. Sabem, eu quero comparar estas duas pessoas desta forma. Tu entraste cá dentro, aqui está o verdadeiro tesouro. Aqui está o verdadeiro tesouro. Aquele tesouro em que tu podes abrir mão de tudo, porque aquilo que tu vais encontrar aqui, Jesus Cristo vai preencher toda a tua vida. Tudo aquilo que tu precisas, as tuas dificuldades, as tuas dores, as tuas aflições, aquilo que tu estás a passar, Ele é e Ele tem a capacidade para resolver isso tudo. Não tenha a menor dúvida. Não tenha a menor dúvida. Mas também, por um lado,
Se calhar foste bater à porta, foste procurar neste sítio, como aquele que procurava a pérola. Foste bater ali, foste procurar lá, foste fazer assim, e não encontraste. E chegaste a este lugar. E encontraste esta pérola que te está a ser apresentada esta tarde. Amém? E esta pérola é Jesus. Em ambas as parábolas, o reino de Deus está oculto. Ok? Está oculto. Nós vemos aqui, o tesouro estava escondido e a pérola estava espalhada por aí, estava escondida. Está oculto, mas é possível ser achado. Amém? É possível tu encontrares. É possível tu obteres isto. Esta tarde é a tarde de reconciliação. Esta tarde é a tarde de tu aceitar Jesus. Esta tarde é a tarde de tu receberes esta pérola. Amém? Glória a Deus. Sabe, talvez seja desta forma que tenhas que conhecer Jesus. Ou procuraste saber quem ele era, como Zaqueu procurou saber quem era Jesus. Se calhar entraste neste lugar procurando saber quem é Jesus. Procurando uma solução para a tua vida. Mas, ou então, passaste aqui só ocasionalmente, como o paralítico de Betesda. E esta história fala-nos de alguém que estava num sofrimento de há muitos anos e que Jesus passou perto dele. Ou vieste ter com ele, ou Jesus passou com ele. Ambos os casos, ele está aqui para te ajudar. Ele está aqui porque precisa ter um encontro contigo. Tu precisas ter um encontro com ele. E ele quer ter um encontro contigo. Amém? Glória a Deus. Mas em ambos os casos nós temos que tomar uma decisão. E para obter este tesouro é preciso sacrifício. Para obtermos este tesouro é preciso sacrifício. Em ambos os casos nós vemos que, tanto um como o outro, eles abriram mão de muita coisa. Daquilo que aparentemente era o melhor que eles tinham. Eles tiveram que abrir mão. Um deles teve que abrir mão de bens que tinha para possuir dinheiro, para comprar aquele terreno, para obter o tesouro. O outro viu esta pérola, também teve que abandonar certas coisas, vender talvez, para poder obter aquela pérola. É mais valioso do que aquilo que ele tinha. Só traz vantagens. Eu costumo dizer, por onde passo lá nas prisões, prova e vê que Jesus é bom. Ele não te vai deixar ficar mal. Tu podes pensar que ele vai te deixar mal, que isto aconteceu por causa dele, mas não acontece por causa dele, porque nós somos filhos de Deus. E é muito difícil o nosso Pai querer nos fazer mal. Não me parece. Não é isso que eu encontro aqui, de capa a capa. Não é isso que eu encontro de capa a capa. Eu encontro um Deus, um Jesus, um Espírito Santo que se preocupa com os seus filhos. Amém. Alguém que quer o nosso bem, que nos resgatou com a sua própria vida, que se deu assim. Não foram os soldados que o apanharam desprevenido, não foram os soldados que o puxaram, que o agarraram e o colocaram naquela cruz e o levantaram sobre aquele madeiro. Não foi. Ele deu-se a ele próprio. Se os irmãos forem ler, na altura em que Jesus ia ser preso, só com as próprias palavras dele, todos aqueles soldados caíram todos por terra. E não acham que Jesus ia fazer o mesmo? Quando alguém diz, se és o Filho de Deus, desce daí da cruz. E ele não teria poder para fazer isso. Mas era óbvio que tinha. Mas é claro que tinha. Ele tem todo o poder. Sendo homem ou sendo Deus, ele tem todo o poder. Não há nada para ele que seja muito difícil. Vamos ficar de pé esta tarde. Vamos fechar os nossos olhos. Como eu disse, em ambos os casos, nós temos que tomar decisões. E para obter esse tesouro, muitas vezes é preciso sacrifício e abrir mão de muitas coisas. Sabem, nós temos que abrir mão de coisas que aqui são passageiras. Eu já há uns bons anos para cá na minha vida, eu tenho colocado na minha vida alguns alvos, alguns objetivos. E uma das coisas que eu tenho colocado na minha vida é que aqui tudo é passageiro. Aqui é tudo passageiro. Como os irmãos sabem, eu perdi a minha sogra, ela era nova. E aqui é tudo passageiro.
aquilo que nós amealhamos aqui na terra, aquilo que nós conseguimos conquistar, é tudo passageiro. Vamos perder tudo. É verdade que nós podemos deixar para os nossos filhos, é verdade, sim, Senhora. Mas é tudo passageiro. A melhor coisa que nós podemos deixar para os nossos filhos é o que encontramos aqui na palavra de Deus. É Jesus. Meu caro amigo, minha cara amiga, meu irmão, minha irmã, aquilo que tu vais encontrar nesta terra é tudo passageiro. E nesta tarde há de ser apresentado o maior tesouro que tu podes receber em vivo. Porque depois de partires para o Senhor, de partires para o além, vais encontrar uma coisa muito melhor, que é o próprio Jesus, o próprio Deus e tudo aquilo que Ele planeou e tudo aquilo que Ele preparou para cada um. Portanto, nesta tarde, se me permitem fazer um convite, eu queria perguntar se tem alguém nesta tarde que realmente percebeu o que foi aqui dito, independentemente das minhas poucas palavras, da minha forma de falar, mas que o Espírito Santo contendeu com o teu coração e que tu percebeste que realmente este tesouro é Jesus Cristo. Acredita que não vais encontrar no mundo nada que possa preencher. Eu costumo dizer que o nosso interior é como um puzzle, que falta uma peça. Uma peça. E essa peça, que tu podes tentar colocar lá um emprego, podes tentar colocar lá um carro, podes tentar colocar lá a família, esposa, marido, filhos, netos, o que tu quiseres colocar lá nesse espacinho não vai encaixar na perfeição. A única peça que cabe lá na perfeição é Jesus. O que tu procuras não são coisas, é uma pessoa. Jesus Cristo é a pessoa. É aquele que vai preencher a tua vida. Prova e vê que o Senhor é bom. Nesta tarde, eu faço um desafio. Alguém nesta tarde quer aceitar Jesus como único e suficiente Salvador. Dizer, reconhecer, Senhor, que realmente Tu és a safira que eu procuro neste mundo. E que queres deixar todas as ágatas que estão para trás e abrir mão de tanta coisa que possa parecer bom e aceitar este Jesus como único e suficiente Salvador. Alguém nesta tarde que quer aceitar Jesus possa levantar uma mão. E a única coisa que podemos fazer é orar por ti. Temos ali um braço levantado. Graças a Deus. Aleluia. Nós vamos orar. Há mais alguém? Há mais alguém que quer aceitar Jesus? Aleluia. Eu vou pedir ao nosso irmão Custódio para a amabilidade de vir cá à frente, de vir orar por esta senhora. Eu gostava que ela pudesse manifestar, para o nosso irmão Custódio poder orar direcionado para ela. Amém? Glória a Deus. Alguém quer aceitar Jesus? Levantou a mão. Glória a Deus. Aleluia. Não vi quem foi. Não se importa só de levantar o seu braço quem levantou? Sim, já conhecemos. Nós vamos orar então por esta irmã, está bem? Glória a Deus. Vamos então orar ao Senhor. Amém. Glória a Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, te adoramos nesta tarde, Senhor, porque Tu és real. E podemos dizer, meu Senhor, que Tu és o maior tesouro, Senhor. Vale mais que a terra, vale mais que tudo, Senhor. E nós Te louvamos, Senhor, porque, ó Deus, Tu nos encontraste, Senhor, e nós Te encontramos, Senhor. E agora, Senhor, vivemos, Senhor, nesta esperança de um dia viver contigo por toda a eternidade. Obrigado pela Tua palavra, pelo Teu servo, Senhor, por este culto, pela Tua presença, pelo louvor, pela oração. Obrigado pelo consolo. Obrigado, meu Senhor, pela esperança, pelo alimento, Senhor, que temos recebido hoje. E sei, meu Senhor, e creio que saímos daqui melhores, Senhor, do que quando cá chegamos. Obrigado, Senhor, porque Tu és bom e a Tua misericórdia dura para todo sempre. Oramos agora, meu Senhor,
por este braço levantado, Senhor. Deus, Tu conheces a vida, Senhor, desta tua filha, Senhor. Conheces também, Senhor, o seu sofrimento, a sua dor. Conheces, meu Senhor, também o seu desespero. Mas oramos a Ti, Senhor. Ó Deus, para que Tu operes, Senhor. Para que Tu perdoes os seus pecados, Senhor. Para que Tu também salves a sua alma, Senhor. Ó Deus, para que mostres o caminho certo. Deus, abençoa pelo amor do Teu nome, Senhor. Ó Deus, e traz certeza, Senhor. Ó Deus, traz verdade à sua vida, Senhor, para a Tua glória, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Nós oramos em nome de Jesus e Te agradecemos por tudo. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Sim. Os irmãos podem ficar sentados. Graças a Deus. Vamos entoar o hino número 231 para levantarmos a nossa oferta. Eu gostaria que pudessem projetar o refrão. Quando está a ouvir a palavra de Deus, nosso irmão David pregou, eu lembrei-me de três palavras: acesso, valores e sacrifício. Acesso neste sentido. O homem que Deus criou estava junto com Deus, mas a desobediência afastou-o para longe de Deus. Mas por isto e por aquilo que nós ouvimos, Ele quer-te dar novamente o acesso. Se já tens acesso, glória a Deus. Se ainda não tens, Ele quer-te dar. Valores. Há muitos valores que nós podemos ter na nossa disposição, mas nenhum desses valores te dá acesso. O que te dá acesso é algo mais precioso. Foi o sangue de Jesus. Então é necessário sacrifício. Como ouvimos, se calhar da nossa parte é exigido alguns sacrifícios, mas Jesus está disponível. Mas Ele não te pede mais do que o sacrifício que fez. Porque foi esse sacrifício na cruz do Calvário que dá acesso à presença dEle novamente. Então, eu vou voltar a reafirmar, se ainda existe alguém aqui que não tomou essa decisão, possa refletir, possa posteriormente falar connosco, falar com o irmão Custódio, mas que possa refletir bem, porque Ele quer te dar acesso e Ele fez o que era necessário para tu teres acesso. Então vamos cantar este hino que diz isto mesmo, então levantar a nossa oferta nesta tarde. Logo depois o irmão Custódio vai fazer os anúncios que tem para iniciar. Cristo é nossa salvação.
escolhas que temos de fazer. Nós que somos salvos, vamos sem temer. Sempre por seu sangue, o mal vencido. Obrigado, Senhor. Obrigado, Deus, por este culto. Obrigado pela tua palavra mais uma vez, Senhor. Obrigado, Deus, por tão grande salvação. Abençoa agora o teu povo, Senhor. Os que estão presentes, aqueles também que não puderam vir, Senhor, tem misericórdia. Ó Deus, e faz crescer esta casa, Senhor. Faz crescer o teu povo, Senhor. Salva a vida neste lugar. E abençoa, Senhor, no resto desta tarde, Senhor. Ainda ao culto no Carvalho às 5h30. Deus abençoa, salva vidas, Senhor. Em nome de Jesus. Eu oro e te agradeço por tudo. Amém. E que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do seu Espírito Santo seja com cada um até à vinda do Senhor. Amém? Então o nosso culto está terminado. Que Deus vos abençoe e até mais logo, se Deus quiser. Eu vou estar à saída para vos